Pessoal, espero que todo mundo esteja ouvindo. Hoje tem uma palestra dentro do nosso ciclo de seminários de programa de pós-graduação em computação aplicada. Hoje temos a ilustre presença do professor William Watanabe. Ele é professor da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, no campus Cornélio Procópio. Ele fez mestrado e doutorado no ICMC, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, no USP São Carlos, né? Ele trabalha muito com acessibilidade, usabilidade na web, engenharia web, MDD, RIA, que é Rich Internet Applications, e Ajax. Tá? Ele atuou como engenheiro de software na empresa Yahoo. Ele também faz parte do corpo docente permanente de programa de pós-graduação em informática da UTF-PR. E o foco dele é pesquisas a interação humano-computador, desenvolvimento web e engenharia de software. William, mais uma vez, em nome do programa, a gente agradece a sua presença, tá? E pode ficar à vontade quando quiser começar. Tá? Obrigado, Vijay. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite também. É sempre legal para a gente poder ter um tempinho assim para a gente conversar sobre as pesquisas que a gente faz, né? E sobre o que a gente está desenvolvendo, né? E eu tenho dois momentos que eu preparei da minha apresentação, tá? No primeiro momento, eu gostaria de utilizar a ferramenta Mentimeter. E o foco desse primeiro momento é eu ter um feedback de vocês sobre... Eu queria entender um pouco o cenário, né, de das pessoas que estão assistindo. E também para a gente... Para me guiar um pouco sobre como que eu tenho que... Se eu tenho algum aspecto que eu preciso focar mais ou menos na minha apresentação. Mas vamos lá. O Mentimeter, a princípio, ele vai me permitir colher alguns feedbacks de vocês. Não sei quantos de vocês utilizaram, mas para acompanhar e para me dar feedback na apresentação, eu gostaria que vocês acessassem numa aba separada do navegador ou no próprio celular de vocês. Vocês poderiam acessar menti.com e digitar o código da nossa sessão, né, que é 9470705. Fazendo isso, vocês conseguem me dar feedback nesse primeiro momento da apresentação. Eu deixo disponibilizado sempre o joinha e o ponto de interrogação ali, só para vocês me darem feedback se vocês conseguiram acessar a ferramenta e se vocês conseguiram entrar na sessão do Mentimeter. Eu posso esperar uns 30 segundinhos aí só para ver se todo mundo consegue entrar. Aqui é praticamente o INPE não tem graduação, né? Pela lei. Então, são praticamente alunos de mestrado e doutorado, né? Na área de computação aplicada. Nós não somos ciência de computação, porque nós trabalhamos para aplicar a computação, os modelos matemáticos, os modelos computacionais, para resolver problemas do INPE na área de aplicação espacial. Certo, certo. É um programa interdisciplinar, né? Exato. Eu conversei bastante com a Érica já a respeito disso. Ah, sim. Por vários motivos, né? Mas a gente pesquisou bastante também sobre o modelo interdisciplinar e é bem interessante. Sim. Mas é um momento meio... Só para a gente ter um momento de interação aqui, né? Eu acredito que o pessoal está acessando. Tá, eu estou acessando tranquilo. Ah, legal. O título da palestra, né, vai ser Reducing Efforts, né? Reduzindo o esforço, né, na realização de atualizações da revisão sistemática por meio da utilização de classificação textual. E, bom, deixa eu só passar aqui. O Vijay ele já falou, né, um pouco sobre o meu contexto, né, de interesse de pesquisa, né? E as minhas linhas principais hoje, elas são na linha de acessibilidade e identificação de incompatibilidades cross-browser e cross-plataforma. E o viés geral da maior parte das minhas pesquisas é na linha de engenharia web. E, eventualmente, vocês podem se perguntar que esse artigo especificamente, né, o título da minha palestra não tem nada a ver com as minhas linhas de pesquisa principais, né? E, então, só para contextualizar para vocês, né, de onde que saiu isso, né? Há alguns anos atrás eu percebi, né, da mesma forma como várias outras pessoas perceberam, né, o crescimento da área de ciência de dados, machine learning, e eu acabei, vamos dizer assim, por interesse próprio, dando uma explorada nesse campo, né? E
enquanto eu estava estudando sobre esses aspectos, eu sempre estava conversando com meus colegas, e entre os meus colegas eu converso muito com duas professoras da UTF, que são as professoras Kátia e a professora Érica. A Érica, inclusive, que fez pós-graduação aí no programa do INPE de vocês. E eu conversei com eles assim sobre a possibilidade, né, de utilizar machine learning para resolver algum problema relacionado às linhas de pesquisa delas, né? E eu acho que está parecendo uma... Nossa, eu estou com permissão administradora aqui dentro da sala, mas tudo bem. E numa das conversas que eu tive com elas, surgiu a ideia da gente tentar aplicar machine learning para tentar reduzir os custos da realização de revisão sistemática, que é a linha de pesquisa da Kátia especificamente. E a gente meio que casou assim, né, vários aspectos que seriam de custo baixo para a gente realizar essa pesquisa, né? Primeiro porque eu entendo eu já realizei algumas revisões sistemáticas, a Kátia é especialista na área, a Érica também, e nós tínhamos vários colegas que também já realizaram revisões sistemáticas, então a princípio nós tínhamos uma oportunidade razoável assim de conseguir um número bom de data, na verdade para tentar construir vários datasets de revisões sistemáticas para auxiliar no nosso estudo. E foi daí que começou meio que a ideia de tentar aplicar, né, técnicas de classificação textual no contexto de revisões sistemáticas, né, que é a linha de pesquisa da Kátia especificamente. Aí, pessoal, eu tenho um momento aí, né? O VJ ele já me deixou um pouco a par do contexto de vocês, mas eu queria só saber mais ou menos qual que é a distribuição das pessoas que estão acompanhando o seminário e sobre, assim, qual que é o cenário de vocês, né? Vocês são alunos de mestrado, eu queria saber quantos alunos de doutorado ou professores ou pesquisadores que estão acompanhando a palestra. E eu tenho outras perguntas, né, que eu vou fazer, mas vamos lá. O VJ, o INPE, a princípio, ele tem um programa de mestrado e um programa de doutorado, os dois são interdisciplinares, é isso, né? Exato, é porque a gente era de ciência de computação, mas eles falaram para a gente procurar a nossa turma, aí a gente teve que sair. Eles não aceitavam publicações em periódicos que não era da área deles, só que agora eles mudaram, né? Infelizmente. Mas tudo bem. Não, é uma questão meio política, né? E eu não sei se tem alguém do comitê aí, mas eu entendo, né? Até alguns anos atrás, assim, eu acho que o comitê da área de ciência da computação era muito purista, né, em termos da computação, né? E eles sempre argumentavam as questões fim da pesquisa, né? Que se não, Isso. o fim não é computação, então tem que, É. tem que fazer outra coisa, né? É bem complicado mesmo. Eu me recordo dessa situação. Tem que ter sangue novo para mudar, para entender, para atualizar as coisas, né? Porque o objetivo é todo mundo andar junto e trabalhar em colaboração, não que seu curso é pior, mas é melhor. Não faz sentido isso aí. É questão de todo mundo tem espaço. Sim, sim, era bem. A gente teve bastante discussão disso aí no nosso programa também. Mas legal, a princípio eu tenho uma ideia mais ou menos do cenário ali, né? Eu acho que a infraestrutura de vocês no INPE ela deve ser meio parecida com a da USP de São Carlos, de onde eu vim, em que eu acredito que a maior parte dos alunos hoje eles são de doutorado, né? Ah, sim. E não de mestrado, né? Que é um cenário bem diferente do nosso, por exemplo, né? Sim, Mas entendi. legal. E eu conversei com o VJ também a respeito disso daqui, né? Mas eu queria que vocês me dessem um parecer sobre o entendimento de vocês, sobre o conhecimento de vocês a respeito das seguintes áreas, né? De Machine Learning, Natural Language Processing e Systematic Literary Review, né? Revisão sistemática da literatura. Uma nota de 0 a 5 ali, né? Só para eu ter uma noção de onde eu poderia focar mais na hora que eu estiver falando. Não é bom esse site aí que dá uma ideia boa de interagir aqui com a gente. Eu tenho uma ideia, eu não sabia que existia, não conhecia. O Mentimeter, eu comecei a utilizar há pouco tempo, assim, né? E eu tenho gostado bastante de utilizar em aulas, assim, né? Para tentar deixar mais interativo no cenário EAD. Mas eu não vou usar ele durante a apresentação inteira, porque para mim fazer os slides, eu achei bem mais fácil utilizar um outro sistema que eu estou mais acostumado, que é o Não, tá Keynote. certo. Eu gostei porque você tem um feedback de quem que tá sua audiência, quem é a sua audiência. Ah, o feedback imediato, né? Exato.
É bem legal mesmo. Ele tem vários tipos de questionamento, mas é interessante. Legal. Mas legal, então, eu estou vendo mais ou menos o cenário, né? Eu vejo que a maioria aqui tem um entendimento razoável de machine learning e revisão sistemática da literatura. E a parte de processamento de língua natural é um pouco mais abaixo, mas ainda assim não é totalmente nulo assim, né? Então é legal para eu saber exatamente em quais termos eu vou ter que prestar mais atenção na hora que eu estiver falando. Perfeito. E a última pergunta que eu tenho é: quantos de vocês já conduziram uma revisão sistemática da literatura? Essa pergunta, tá? Ela tem um caráter um pouco, como é que eu vou dizer? Ela tem uma segunda intenção minha, vamos dizer assim, né? Porque basicamente os 4 que responderam que sim, vocês podem ter certeza que eventualmente eu vou tentar entrar em contato com vocês para colher os dados dessas revisões sistemáticas para aumentar o corpus que eu uso nos meus estudos, né? Então, eu até estou vendo que a maior parte agora começou a responder não para ficar mais fácil, mas ele é só para tentar ter uma ideia também de quantos já fizeram uma revisão sistemática. Só para complementar sobre CAP, a primeira revisão, mapeamento sistemático e revisão sistemática de literatura foi colocado pela Érica. Érica foi a primeira aluna que usou e virou quer dizer, não popular, mas pelo menos as pessoas que eu trabalho, eles acabam, por causa da influência da Érica, eles acabam entrando e outros professores também estão usando, porque é uma coisa mais sistemática, replicável, tem um monte de vantagens, né? A Kátia já chegou a fazer algum seminário para vocês, BJ? Não, essa é a próxima. É que a gente teve muitos seminários por causa do World Cup. O seu vai ser agora o penúltimo, o professor Alessandro da USP vai ser no dia 5 de novembro. A gente está pensando em parar, mas ano que vem a gente vai voltar, né? Aí eu vou chamar a Kátia, a Érica. A Érica falou que ela está meio enrolada com criança, acabou não. Mas Kátia já está na lista. Legal, legal. Não, só para saber só também se já tinha sido abordado. Mas legal, então 4 pessoas fizeram revisões sistemáticas. E aqui a princípio eu deixei meio que em aberto, mas agora eu vou passar para um outro momento, tá? E eu agradeço o feedback de vocês, né? Só que eu vou partir para minha outra plataforma, para a gente já começar a falar mais diretamente da pesquisa que a gente fez, né? Que o VJ, Kátia, Erika e mais alguns outros alunos fizeram. O trabalho, né? A princípio eu já mencionei o título, né? Na apresentação, a partir de agora, eu vou falar um pouco sobre a introdução, sobre os trabalhos relacionados, o design, né, do nosso experimento que a gente realizou, falar dos resultados, discussão e as considerações finais. Na introdução, eu gostaria de começar conversando com vocês um pouco sobre revisões sistemáticas, né, e a importância do uso de revisões sistemáticas da literatura para a área de engenharia de software baseada em evidências, né? E o cenário que normalmente se encaixa, né, o uso das revisões sistemáticas é o seguinte, né? Normalmente a gente tem 2 lados trabalhando, né, na área de engenharia de software, por exemplo. Tem um aspecto mais prático e tem um aspecto mais acadêmico, né? E o pessoal da linha prática, né, o pessoal que trabalha na linha de frente de programação, com engenharia de software de uma forma geral, eles frequentemente esbarram em problemas técnicos, né, dos quais eles precisam conhecer as soluções. No entanto, né, muitas vezes eles esbarram em algumas questões técnicas que eles não têm completo conhecimento a respeito das soluções e das tecnologias que podem ser utilizadas, né? E o caminho normal seria eles tentarem recorrer a algum tipo de documentação, as evidências que existem acerca daquele assunto para tentar resolver o problema deles. Por outro lado, na academia, nós nos preocupamos em coletar as evidências, né, para fomentar as evidências que vão eventualmente ser utilizadas para auxiliar os engenheiros de software que atuam na prática, né? E as nossas evidências normalmente elas são coletadas por meio de casos de estudo, experimentos, entre outras abordagens que a gente pode utilizar. E existe um gap entre esse mundo acadêmico, né, que trabalha com a coleta das evidências, né, e o mundo prático dos engenheiros de software, né? Porque basicamente, eu não sei qual que é o grau, quantos de vocês já trabalharam no ambiente prático, né? Mas
Eu acho que é difícil para um programador, por exemplo, um recém-contratado, eles barram em um determinado problema, né? E aí vamos supor que esse problema é um problema de seleção de um design pattern para ser utilizado para resolver uma situação dele ali da empresa. Dificilmente ele vai ter conhecimento a respeito de todos os experimentos, todos os casos de estudo que estão sendo realizados na academia para tentar identificar qual que seria o melhor design pattern para ele utilizar naquela situação. E também dificilmente para ele é difícil para ele também saber exatamente qual que é o nível de relevância e de impacto de cada evidência que existe na literatura, né? E é mais ou menos nesse cenário que se encaixa a revisão sistemática da literatura, né? Que ela tem como foco tentar agregar, né? Realizar uma síntese entre as evidências que a gente coleta na academia por meio de experimentos e estudos de caso. E aí, vamos dizer assim, produzir um estudo mais denso a respeito dessas evidências e utilizar esse estudo como base para gerar políticas e padrões que vão auxiliar de uma forma mais direta os engenheiros de software, né? É claro, esse daqui é o cenário nosso, né, no caso da engenharia de software. O processo de revisão sistemática da literatura que a gente utiliza na engenharia de software, ele tem como base, né, o modelo baseado em evidências de pesquisa da medicina, né, em que a gente tem diferentes níveis de evidências que podem ser coletadas, né. Hoje, por exemplo, com o coronavírus, acho que a população geral ela tem um entendimento um pouco melhor e tem se preocupado um pouco mais a respeito de níveis de evidência, né, sobre o termo técnico, né, para control trial ali, em português é estudo de caso, né, os experimentos da vida, e a princípio tudo isso daí, cada um desses tipos de estudo, eles produzem um determinado nível de evidência, né, então eles têm um nível de maturidade associado a eles. E a revisão sistemática, ela vem meio que no final de tudo isso daí com o objetivo de tentar agregar todas essas evidências coletadas em diferentes níveis, né? E apresentar um resultado mais organizado a respeito de todas as evidências que têm sido coletadas acerca de um determinado problema de pesquisa. Nesse sentido, né, o objetivo da revisão sistemática, né, só para elencar de uma forma objetiva como é que ela funciona, né, é definir ou clarear, né, um problema de pesquisa, sumarizar as investigações anteriores que foram realizadas, identificar problemas ou gaps, né, no conhecimento, né? Quando você analisa múltiplos estudos de caso, múltiplos experimentos, eventualmente você verifica que um determinado ponto não foi investigado de uma forma tão organizada ou da melhor forma que a gente poderia realizar. E também ele sugere os próximos passos para uma determinada linha de pesquisa. A revisão sistemática da literatura, ela normalmente é organizada em 3 passos principais, que são o planejamento, a condução e a documentação da revisão, né? A etapa de planejamento, ela envolve o estabelecimento de questões de pesquisa, elaborar um protocolo, né, da revisão e validar o protocolo. A etapa de condução, ela contempla as atividades de identificar os estudos, selecionar estudos primários, verificar a qualidade desses estudos, extrair os dados e depois sintetizar os dados extraídos. E por fim, a etapa de documentar a revisão envolve escrever um relatório e validar o relatório. No nosso estudo, nós temos como foco a etapa de seleção dos estudos primários. E o ponto que nós gostamos de atacar, né, o problema que o nosso estudo tem abordado nesses últimos trabalhos relacionados à revisão sistemática está associado ao custo da realização de uma revisão. E para vocês que já realizaram uma revisão, eu tenho certeza que vocês já observaram, né, que existe um custo elevado em termos de trabalho e de mão de obra necessária para você realizar uma revisão. E a princípio, grande parte desse esforço, né? Esse esforço, na verdade, ele está meio que diluído entre todas as etapas, né? Mas nós temos muitos estudos que argumentam que uma etapa que é mais significativa relacionada a esse custo elevado da realização da revisão sistemática é a etapa de seleção dos estudos primários. E eles falam que consome muito tempo e que ela é uma atividade que ela é suscetível a erros.
E só para tentar mostrar para vocês exatamente como funciona essa etapa, né? A revisão sistemática, nessa etapa especificamente de seleção dos estudos primários, ela envolve normalmente o seguinte. Num primeiro momento, a gente realiza uma busca, né, nos portais de pesquisa que vocês estão acostumados. Por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo uma revisão sistemática sobre testes de software e num primeiro momento, o que eu faço, eu determino as palavras-chave e utilizo essas palavras-chave que eu defini para realizar uma busca no portal da ACM, por exemplo. E aí, o portal da ACM ele me retorna um conjunto de artigos. A etapa de seleção dos estudos envolve eu pegar esse conjunto de artigos que foi retornado pelo portal da ACM, normalmente envolve ler o abstract, o título, às vezes a gente lê também o artigo inteiro, se a gente não consegue identificar uma determinada informação, e a gente utiliza isso como base para definir se esse artigo está relacionado com o tema da nossa revisão sistemática ou não. E essa etapa, a questão que eu mencionei, que ela é uma etapa que consome muito tempo e ela tem um custo elevado para a revisão, só para tentar ilustrar isso para vocês, eu fiz o seguinte. Eu entrei no Google Images e eu fiz uma busca por revisões sistemáticas da literatura. E o meu objetivo com isso era mostrar para vocês o que o Google me retorna, né? Para mostrar para vocês isso em termos de evidências, o esforço necessário para realizar esse tipo de trabalho. Quando eu fiz essa consulta, ele me retornou algumas imagens, eu selecionei algumas imagens que estavam mais relacionadas ao processo e que ilustravam exatamente o problema que eu queria mostrar para vocês. Essa figura que eu estou mostrando para vocês agora, ela traz um processo de uma revisão sistemática, né? A execução de um processo de uma revisão sistemática com os seus resultados. E essa revisão sistemática especificamente eu tenho quase certeza que ela não é da área de computação, mas ela é da área de medicina. Mas ela serve para ilustrar o esforço. Tá? E a primeira caixinha que vocês vão observar lá em cima, vocês vão ver que ela traz o total de resultados, né? Que é o número de artigos que voltou do portal de buscas no periódico. E o número ali é 601. Quando a gente tem esse tipo de início numa revisão sistemática, o que a gente normalmente tem que fazer é pegar esses 601 estudos e ler o abstract e o título deles para identificar se existem duplicatas e para verificar se eles estão associados ao nosso trabalho. Né? Então, observem que o custo elevado dessa etapa é um custo de um trabalho de leitura, né? Que eu vou ter que ler esses 601 artigos. Frequentemente, quando a gente realiza as revisões sistemáticas, a gente não realiza sozinho, né? Então, não vai ser só eu que vou ter que ler esses 601 artigos, mas vão ser outras 2 pessoas para realizar a revisão daquilo que eu estou fazendo e assim por diante. Então, é esse custo, na verdade, que é o nosso tópico de trabalho nesse trabalho, tá? E só para ilustrar mais, né? Eu trouxe um artigo aqui, né? Que veio 601 artigos, desculpa, uma revisão sistemática que teve que fazer análise de 601 artigos. Eu trouxe outra aqui, ó, que teve que fazer uma análise de 370 artigos, né, que também é um número razoável. Eu tenho uma outra análise que essa daqui foi um pouquinho maior, que teve que fazer uma análise de 2.124 artigos. Meu objetivo aqui, não sei se ficou claro para vocês, mas era mostrar para vocês que tem um custo associado a fazer revisão sistemática, né? E isso daí é que aumenta o tempo necessário para a gente estar conduzindo essas revisões. Atrelado a isso, né? As revisões sistemáticas, frequentemente, quando a gente realiza uma revisão sistemática, ela representa um retrato momentâneo daquela linha de pesquisa, né? Daquele problema de pesquisa, da forma como aquele problema tem sido abordado. No entanto, por causa desse aspecto momentâneo, né, também tem sido argumentado na literatura a importância da gente conduzir atualizações dessas revisões. E essas atualizações, normalmente, elas são conduzidas da seguinte forma. Eu realizei a minha primeira versão da minha revisão sistemática e quando vamos supor que eu realizei a minha revisão sistemática no ano de 2016 e eu quero atualizar ela hoje. Então eu vou em 2020, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o meu protocolo, né, que eu estabeleci da minha revisão sistemática e eu vou reconduzir a minha revisão fazendo buscas novamente nos portais de artigos, identificando os estudos e selecionando os estudos primários da mesma forma como a gente fez anteriormente. E o ponto que eu quero destacar para vocês com relação à atualização das revisões é que o custo da atualização, ele especificamente associado à atividade de seleção dos estudos primários, ele também é elevado, porque da mesma forma como eu fiz na minha revisão inicial, eu vou ter que continuar lendo um monte de resumos e títulos dos artigos
para tentar identificar aquilo que é relacionado à minha pesquisa. Eu trouxe aqui um último exemplo de revisão, né, só para ilustrar para vocês o custo, né, da atualização. Eu trouxe um exemplo de uma revisão que ela foi conduzida em 2016. Nessa revisão, né, retornaram aquele número de artigos, né, essa daqui já é uma revisão relacionada à engenharia de software, e eu tenho que ler todos aqueles resumos para identificar que eu selecionei 16 artigos ali no meio daqueles trabalhos. E eu conduzindo uma atualização dessa revisão no ano de 2017, eu acrescentei ali aproximadamente uns 400, mais de 450 artigos para serem analisados. E esses 450 artigos, da mesma forma, eu tive que fazer a leitura de todos eles de novo para conseguir identificar outras evidências que deveriam ser acrescentadas no nosso trabalho, nessa revisão sistemática, por exemplo. Tudo isso daqui eu estou mostrando para vocês para mostrar o problema, não o problema, né, mas os custos atrelados à seleção de artigos dentro de uma revisão sistemática. Dada essa motivação que eu apresentei para vocês, né, o problema que a gente tem está atrelado ao alto custo de esforço, né, necessário para realizar a seleção de artigos dentro de revisões sistemáticas e de atualizações de revisões sistemáticas, né? E com base nesse problema, o nosso objetivo, nesse artigo que eu estou apresentando para vocês agora, foi investigar o potencial do uso de técnicas de classificação textual para reduzir o esforço dessas revisões, especificamente das atualizações das revisões sistemáticas. Considerando esse nosso objetivo, só para ilustrar para vocês exatamente o que a gente queria fazer, né? Vamos considerar o cenário que eu vou realizar uma revisão sistemática inicial. Os passos que eu normalmente teria que seguir eu entro no meu portal de publicações, realizo uma busca com base em palavra-chave. Essa busca ela vai me retornar um determinado número de artigos e aí então eu tenho que ler esses artigos, aplicar, né, os critérios de inclusão e exclusão da revisão sistemática, aplicar critérios de qualidade, né, para definir a qualidade dos meus artigos, e com base nisso eu defino artigos que são selecionados e artigos que eu excluí da minha revisão. E normalmente o passo da atualização seria similar, né? Eu utilizo as mesmas palavras-chave na busca do meu portal, aplico os critérios de exclusão e inclusão e critérios de qualidade para selecionar e excluir papers na minha atualização da revisão. O que a gente fez nesse nosso trabalho foi investigar a possibilidade da gente utilizar um classificador de artigos, né? Que vai utilizar como base, como dataset de treinamento, né, os artigos selecionados e excluídos da minha revisão inicial. E o nosso foco foi investigar como que a gente poderia aplicar isso dentro do processo de revisão sistemática para tentar amenizar, para tentar reduzir o custo da execução, né, da nossa atualização da revisão sistemática. Os trabalhos relacionados da área, eles abordam diferentes tópicos, né? Entre eles é destacado o uso de forward snowballing, né? Que você faz uma consulta, ao invés de você procurar diretamente nos portais de periódicos, né? Com palavras-chave, né? Para procurar por artigos que devem ser incluídos na revisão sistemática, a gente faz uma busca com base nas citações dos trabalhos que foram incluídos na nossa revisão sistemática. É isso que é o forward snowballing, né? Que é uma técnica que o pessoal tem utilizado. Tem artigos sendo publicados que estabelecem diretrizes e algumas lições aprendidas, né, na condução de atualizações de revisão sistemática. E, por fim, tem alguns trabalhos que abordam o uso de mineração textual e também de Visual Text Mining para tentar auxiliar o processo de seleção de artigos, de seleção de estudos. Especificamente na parte de Text Mining estão os trabalhos que são mais parecidos com o trabalho que nós conduzimos, né? E esses estudos, alguns abordam a etapa de seleção de estudos, né, da mesma forma como o nosso trabalho. No entanto, dentre os trabalhos que nós observamos na literatura, nenhum deles reportou, né, o uso de text mining no contexto de atualização da revisão sistemática, né? Esses trabalhos eles usam algoritmos como SVM, árvore de decisão, utilizam técnicas de aprendizado ativo, né, para amenizar o custo, né, de você estabelecer um dataset inicial dos classificadores. E esses artigos eles
reportam ganhos, né, no processo de seleção, sendo que, por exemplo, o primeiro estudo que eu menciono ali, ele utilizou principalmente o classificador SVM com diferentes, configurado com diferentes técnicas de seleção de características, e ele reportou uma precisão e um recall de 84%. O segundo trabalho, ele atua em uma outra atividade da revisão sistemática, né, que é uma atividade de garantia de qualidade, em que, normalmente, como eu mencionei para vocês, a gente trabalha com 2 pessoas conduzindo a revisão, né, uma para validar o trabalho que a outra realizou, e ele avaliou a possibilidade de utilizar um classificador para tentar fazer essa validação, né, de qualidade. E tem os outros trabalhos ali, né, que mencionaram a questão do uso do Active Learning, de aprendizado ativo, né, e reportaram a diminuição do número de artigos que precisam ser manualmente analisados pelos revisores, em termos de uma taxa de 20% a 50%. Um outro aspecto interessante a ser mencionado com relação a esses trabalhos, tá, é que a maior parte deles está relacionado à linha de medicina, né? Como a gente mencionou, como a gente viu anteriormente, o nosso processo de revisão sistemática ele foi adaptado da ciência, na verdade, da área da medicina. Calma aí. Eu preciso apertar esse botão. Eu não consigo ver meu mouse. Desculpa, eu me confundi aqui um pouco. E, a princípio, então, a maior parte desse trabalho está relacionado à área de medicina, sendo que só o último trabalho ali que eu mencionei, na verdade são 2 últimos trabalhos, eles estão atrelados à linha de engenharia de software, né? Com relação à área de Visual Text Mining, são apresentadas diferentes técnicas, né, para auxiliar o processo de seleção de artigos, né? E essas técnicas, normalmente, elas abordam o uso de criar algum tipo de representação visual para auxiliar a pessoa que está conduzindo a revisão sistemática no processo de seleção de artigos, para tentar minimizar erros nessa seleção. E essas técnicas, elas utilizam ali o Content Map, né, Modeling e Edge Bundles. No caso da primeira técnica, né, que é o Content Map, é o mapa de conteúdo, né, que ela utiliza extração de características baseado em frequência de palavras, né, removendo stop words, e depois eles projetam os vetores, né, dos artigos com as frequências de palavras num layout 2D para tentar visualizar artigos que têm mais similaridade em termos do conteúdo modelado utilizando a frequência das palavras, né? A segunda abordagem, ela utiliza um mapa, na verdade, desculpa, ela utiliza como se fosse um grafo, né, em que os nós do grafo representam os estudos e as arestas elas vão representar a citação entre esses estudos, né? E o objetivo dessa segunda abordagem, no final das contas, é criar uma representação que vai tentar meio que clusterizar artigos que se citam entre eles. E o fato deles se citarem entre eles significa, nessa abordagem, né, vamos dizer assim, a intenção, né, desse estudo é tentar verificar se os artigos que se citam entre eles têm uma tendência maior a terem uma similaridade maior de conteúdo, e por isso, se um artigo está selecionado em um determinado cluster dessas citações, em teoria, os artigos que estão naquele cluster eles têm uma tendência maior também a serem selecionados. E existem outros trabalhos também que utilizaram outras informações, né, como metadados dos artigos e o SCAS ali, né, que é o Score Citation Automatic Selection Index, né, na construção dessas representações visuais. Tudo isso daí com o objetivo de auxiliar o processo de seleção de estudos da revisão sistemática. Legal. Com base em todos esses trabalhos relacionados, né, agora eu gostaria de apresentar para vocês o nosso design de experimento, né? Em comparação aos trabalhos de mineração textual que eu apresentei para vocês, né, um diferencial do nosso trabalho estava relacionado à temática, né, da engenharia de software, enquanto que a maior parte dos trabalhos que utilizam text mining, eles tinham como foco a medicina, e o nosso trabalho, ele foca, o corpus do nosso trabalho, ele é baseado em revisões temáticas da literatura da linha de engenharia de software. Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados sobre os estudos na linha de medicina, por exemplo, mas é uma linha relativamente diferente da nossa, né, computação. Se a gente for analisar em termos de maturidade, né, a ciência da medicina, ciências de saúde de uma forma geral, é uma ciência um pouquinho mais velha do que a computação, como a gente está acostumado, né? E o que a gente observa nas pesquisas dessa linha é que elas são
existe um padrão maior entre elas, sabe? A forma como ela é estruturada é bem diferente da nossa, sabe? Todos os artigos têm as mesmas seções, por exemplo, e a ordem das seções ela é frequentemente a mesma. Diferente da nossa linha de engenharia de software, né, que os artigos eles não seguem, eles não são tão padronizados assim. Embora exista um determinado padrão, eu acredito que a gente ainda não está no mesmo ponto desses artigos empíricos da linha de medicina. E aí eu acredito que isso daí também traz um viés diferente para nós, sabe? Do ponto de vista que provavelmente, isso daqui foi uma hipótese, né, levantada. O fato dos nossos trabalhos eles serem menos padronizados vai trazer uma dificuldade maior para os nossos classificadores na identificação de estudos selecionados, em comparação à linha de medicina. Um outro tópico diferente, né, um outro diferencial do nosso trabalho é a questão que a gente vai atuar no contexto da atualização da revisão sistemática, e nós vamos atuar na atividade de seleção de estudos. Em comparação aos trabalhos de Visual Text Mining, né, o nosso trabalho ele tem como diferencial que os trabalhos que atuam com Visual Text Mining, eles não têm como objetivo excluir ou selecionar os artigos automaticamente, mas o objetivo é prover uma visualização para as pessoas que estão trabalhando na revisão, para tentar auxiliar o processo de revisão, né? Enquanto que no nosso caso, né, no nosso trabalho, a gente vai ter um foco diferente. Ao invés de os nossos classificadores no nosso trabalho, a gente, ao invés de tentar identificar os estudos que devem ser selecionados, nós focamos em tentar identificar os estudos que têm que ser excluídos, com o objetivo de reduzir o número de artigos que a gente tem que ler manualmente, né? Então, isso daí foi uma estratégia um pouquinho diferente em comparação aos trabalhos relacionados. Para construir o nosso experimento, né, nós utilizamos duas perguntas de pesquisa principais, né? A primeira é qual é o que guiou, né, a nossa construção do experimento, né? A primeira é quão efetivo, né, os classificadores, o text classification pode ser utilizado para identificar estudos selecionados na atualização da revisão sistemática e quanto esforço a gente consegue reduzir durante a atividade de seleção de estudos na atualização de uma revisão sistemática. No nosso trabalho, né, existem alguns de vocês têm diferentes conhecimentos a respeito de machine learning, né, mas eu acredito que foi o ponto maior que vocês mencionaram de conhecimento na hora que eu perguntei. Nós utilizamos dois principais classificadores no nosso experimento, que foram Decision Trees e Support Vector Machines, né? O uso desses dois aqui, a princípio, Support Vector Machines foi o classificador que era mais utilizado entre os nossos trabalhos relacionados. E Decision Tree foi utilizado mais porque na linha de computação a gente tem observado muitos trabalhos que utilizam eles assim, né? E eles são utilizados para representar diferentes tipos de conhecimentos, né? Eles têm uma capacidade de representar dados quase arbitrários, né? Que não necessariamente tem uma linearidade na sua projeção no espaço, entre outros aspectos ali, né? O nosso experimento, né? A metodologia do nosso experimento ela foi realizada conforme a figura que eu estou apresentando para vocês. Nós coletamos um corpus de, na verdade, diferentes revisões sistemáticas. E cada uma dessas revisões sistemáticas, né, nós passamos por todas essas etapas, né? E a primeira etapa a gente removeu as stop words, a gente conduziu o processo de lematização para reduzir as palavras à sua raiz. Nós extraímos as features do resumo e dos títulos dos artigos, utilizando a métrica de TF-DF. E utilizamos passos de seleção de características, variando o número de características que eram utilizados para modelar o nosso problema. A variação que nós utilizamos, eu tenho quase certeza que foi 300 características, aí depois 500, 1000, 3000 e 5000. Eu preciso lembrar. Mas eu acho que foi uma variação entre esses valores que eu falei, mais ou menos. Depois nós configuramos, né, os nossos classificadores de acordo com os parâmetros que geravam os melhores resultados. Tudo isso daí foi conduzido, né, dentro do processo do Threefold Time Series Cross Validation. O Threefold Time Series Cross Validation, tá? Ele é uma variação, né, do Threefold Cross Validation, que são mais comumente utilizados, né, em estudos de machine learning. A diferença, né, do Threefold Time Series Cross Validation é que ele leva em consideração a série temporal
dos dados que você está utilizando, né? No nosso caso, a série temporal era determinada pela data de publicação dos artigos, né? E aí, então, na hora de construir os folds, cada fold ele considerava um conjunto de artigos específicos de um determinado ano. E aí a gente incrementava o número de artigos que eram utilizados, né? Os anos dos artigos que eram utilizados no processo de treinamento, e aí a gente testava com os artigos do ano seguinte. E basicamente a gente fez isso para tentar simular da melhor forma possível o processo de atualização da revisão sistemática, né? E nós não utilizamos uma biblioteca padrão para construir o Threefold Time Series Cross Validation, tá? Porque a gente tinha algumas limitações com relação à identificação dos anos das publicações dos artigos, né? Que a gente só conseguia verificar anos e não o mês específico das publicações. Mas esse é o detalhe, né, do experimento. Para responder à questão de pesquisa 1, nós fizemos uma análise em cima das métricas de Precision Recall e F-Score. E depois, para responder à questão de pesquisa 2, nós utilizamos duas atividades, né? A primeira, nós otimizamos os nossos classificadores, configurando o threshold. Eu preciso lembrar em português como é que é essa palavra. Como é que é essa palavra em português, o ativador. Então, configurando o valor limiar, né, de ativação do nosso algoritmo de aprendizado de máquina, tentando otimizar o recall, né? Tentando maximizar o recall da nossa análise. Isso porque, no contexto, se o nosso foco é tentar reduzir o número de artigos para ler, né? Então, tentando inverter a pergunta, né? O nosso foco era tentar identificar os artigos que eu não preciso passar para os meus revisores lerem, né? Um aspecto importante nessa análise, né, que é diferente dos outros cenários, é que é importante para a nossa revisão sistemática a gente tentar maximizar o recall nesse cenário, né? Então, minimizar o número de falsos negativos, né? Falar que um artigo não é selecionado quando ele deveria ser selecionado. Porque por mais que o falso positivo ele atrapalhe, né, o meu processo de revisão sistemática, ele ainda vai passar por uma análise manual, então tem esse cenário. A gente tem outros artigos relacionados à revisão sistemática que mencionam a importância maior de recall nos classificadores nessa etapa da revisão sistemática, né? E depois disso, para responder também a questão de pesquisa 2, nós fizemos uma análise considerando o número de artigos automaticamente excluídos pelo classificador. Considerando, né, que esse número de artigos automaticamente excluídos pelos classificadores, ele representa o tanto de esforço que o classificador vai poupar dos revisores durante o processo de revisão sistemática, durante a atividade de seleção de estudos, né? Bom, o nosso corpus, ele era composto por 8 revisões sistemáticas da literatura, né? Em diferentes temáticas, todas atreladas ou associadas à linha de engenharia de software, né? E eles apresentam diferentes características em termos de números de estudos e número de estudos selecionados, como vocês podem observar, e conforme eu posso mostrar para vocês aí nos slides. Legal. Agora vamos para a etapa dos resultados. Considerando a questão de pesquisa 1, eu trago para vocês a tabela e a figura que traz o F-Score, a Precision e o Recall. E isso daí para cada uma das revisões sistemáticas, considerando o classificador e a configuração do classificador que trouxe os melhores resultados em termos de F-Score, tá? E o que a gente observa é que houve uma determinada variação, né, de acordo com a temática da revisão sistemática que foi utilizada. Essa variação provavelmente está atrelada não só à temática, né, mas também aos critérios de inclusão e exclusão de cada uma das revisões sistemáticas, né, que eventualmente podem ser critérios mais fáceis de serem capturados pela forma como nós modelamos o nosso problema de classificação, ou não, né? E como pode ser observado, né, a gente tem, deixa eu ver se eu ilustro aqui nos slides, nessas duas linhas da minha tabela que ficou um pouco pequena, né, nos slides, eu trago para vocês os classificadores, né, que obtiveram os melhores resultados. O que a gente consegue observar é que na maior parte das revisões, os classificadores que trouxeram os melhores resultados, em termos de F-score, tá, foi para a maior parte dos cenários o SVM. E o número de features para cada um desses classificadores variou, né, entre 100 e 3.000, sendo que a maior parte dos F-scores maiores, eles foram obtidos quando a gente utilizou ou entre 1.000 e 3.000 features. Um outro detalhe a ser observado é que
a questão da variação, né, do F-score entre as revisões sistemáticas. Pode ser observado que a nossa revisão sistemática relacionada à revisão sistemática, né, que foi um estudo terciário realizado, acho que pela Kátia mesmo, teve os menores resultados, né, em termos de F-score, que obteve um F-score ali de 0,74. Quando a gente analisa, né, a progressão, né, do valor de F-score, né, que é a acurácia dos nossos classificadores, considerando o número de features utilizado, a gente observou que quando a gente utilizava o SVM, houve um incremento gradual ali, né, do valor do F-score, conforme a gente aumentava o número de features, enquanto que no caso do Decision Tree, né, o número de features ele aumentava, então ele gerou um maior F-score, mas depois ele diminuiu conforme chegava mais próximo de 3.000 features. Um outro aspecto a ser destacado, tá, é que quando a gente fez uma comparação entre os F-scores e Precision e Recall, entre essas configurações de classificadores, a gente teve diferença significante, principalmente entre as configurações de SVM e Decision Tree, né? De forma que no nosso estudo aqui a gente teve resultados melhores com o classificador SVM em comparação ao Decision Tree, tá? Isso daqui utilizando um Friedman Rank Test, né? E depois fazendo uma post-hoc análise utilizando o naming. Isso aqui é uma questão estatística, tá? O que é importante extrair dessa informação na apresentação é que a gente tem diferença estatística entre os classificadores, entre as configurações, né? Quando a gente analisa o F-score ele é uma métrica de acurácia de classificadores, né? De efetividade dos classificadores, né? Como quiser dizer, ou eficácia. E que ela é frequentemente utilizada nos estudos que trabalham com machine learning, né? E é por isso que a gente reportou que a gente teve essa preocupação em reportar o F-score, Precision e Recall no nosso estudo. No entanto, considerando o cenário de revisão sistemática, né, o valor de F-score, que é uma média harmônica entre Precision e Recall, ele pode ser um pouco difícil de interpretar quais são os ganhos, né, que isso poderia trazer para as pessoas que conduzem revisão sistemática. E é considerando esse cenário que a gente conduziu uma segunda análise, considerando a questão de pesquisa 2. E essa questão de pesquisa 2, nessa questão de pesquisa 2, nós analisamos duas métricas, tá? Que é um número de exclusões corretas de estudos, né? Que foi a identificação de true negatives, e o número de estudos selecionados que a gente perdeu nessa análise, né? Que são perdas, né? Artigos que deveriam ser selecionados e que não que o classificador falou que não era para ser selecionado. E por que essas métricas elas têm uma representatividade maior em relação ao Precision Recall, né? Porque o número correto de exclusões de artigo, ele nos traz uma ideia mais fácil de compreender de que esse valor vai ser exatamente o tanto de esforço que eu vou poupar das pessoas que estão conduzindo a revisão na atividade de seleção de artigos, se eles utilizarem o classificador. E o número de estudos perdidos, né, também vai ter um certo impacto, né, porque ele representa o tanto de evidência que a gente vai perder quando a gente utiliza essa abordagem, né? Então é meio que para fazer um contraponto entre essas duas métricas. Na questão de pesquisa 2, nós também utilizamos um baseline de comparação para o nosso trabalho. E esse baseline, basicamente, ele considerava o seguinte, né? A nossa abordagem, né, a nossa proposta, a gente tem um foco de tentar identificar os estudos que têm que ser excluídos do trabalho, da revisão sistemática, né? E então, o que a gente fez, a gente configurou dentro do Time Series Cross Validation, né? Para cada grupo de treinamento, a gente identificou qual que era o valor de ativação do classificador, né? Que gerava a menor taxa de falso negativo, né? Então, ele gerava o menor número de estudos selecionados perdidos para o classificador no grupo de treinamento. E a gente utilizou essa variação do valor limiar de ativação do classificador para tentar reduzir o número de falsos negativos dos classificadores. E a gente comparou quando a gente não utiliza essa configuração, quando a gente utiliza a configuração padrão de ativação, que é 0,5, né, no caso de todos os classificadores. Quando a gente fez essa análise, tá? Então eu trago para vocês uma tabela é extensa, é gigantesca ali com todos os números a princípio dessas duas métricas. E eu vou tentar destacar individualmente cada um deles. O que a gente observou no nosso experimento é que, considerando essas métricas, os classificadores que trouxeram os melhores resultados, né, que trouxeram uma proporção maior de exclusão em relação ao número de artigos selecionados perdidos,
variou, né, de acordo com o número de features, né, de seleção dos classificadores, sendo que todos eles foram SVM, da mesma forma como no que a gente observou no estudo anterior. Analisando, né, a taxa de exclusão, a gente observou, né, que a abordagem que a gente propôs, né, de configuração do threshold, ela diminui em proporção a taxa de exclusão automática de artigos, né? E a gente também observou diferenças significativas. No entanto, essas diferenças significativas elas só foram observadas para determinadas configurações dos classificadores, principalmente quando a gente utilizava um número pequeno de features, né? Pequeno, na verdade, os menores números de features no nosso experimento, né? Que era 50, 100 e 300. Adicionalmente, considerando a métrica de número de artigos que foram perdidos, selecionados que foram perdidos, né? O que a gente observou é que quando a gente utiliza a nossa abordagem, por outro lado, a gente perde menos artigos selecionados em comparação a quando a gente não configura, né, o threshold de ativação dos classificadores. A gente teve diferença significativa, no entanto, essa diferença significativa ela foi observada mais em comparação aos mesmos classificadores, com as mesmas abordagens, quando a gente utilizava um número menor de features, né? Isso para mostrar que no nosso cenário, no nosso estudo, foi observado que quando a gente utilizava entre 1.000 e 3.000 features, a gente obteve os melhores resultados com relação às duas métricas. Tá? Com relação à discussão do nosso trabalho, né, só para fazer alguns fechamentos aqui, os classificadores que obtiveram as melhores taxas de F-score foi basicamente o SVM, configurado com 300, 1.300 features, e a variação, né, do F-score foi entre 0,74 e 1. Né? Considerando a questão de pesquisa 2, a nossa taxa de exclusão ela variou entre 0,63 e 0,69 na média, né? Isso daqui tem um impacto, né? Que o impacto seria que quando a gente utilizou essas abordagens, a gente reduzia, vamos dizer assim, na média, o esforço necessário para a condução de uma revisão sistemática em 63% e 69%, né? No entanto, a gente também tem um contraponto, né, que isso a gente traz como custo para executar esse tipo de abordagem, que a gente potencialmente vai perder 4% dos artigos quando a gente utilizou a nossa abordagem, né, com configuração do threshold de ativação dos classificadores, e 0,6%, desculpa, 6% quando a gente não fez a configuração dos thresholds. No entanto, quando a gente fez a configuração dos thresholds, tá, a taxa máxima, o pior caso, né, com maior perda de artigos selecionados foi de 11%, enquanto que no caso da abordagem referencial, né, que é a abordagem que não fez a configuração do threshold de ativação, o pior caso foi de 24%. Né, então ele perdeu 24% dos estudos selecionados, o que é razoável, né, um problema, né, de utilização. E demonstra também as limitações da nossa abordagem, né, de utilizar isso daqui ainda. E, de acordo com o que a gente observou também, a gente não consegue determinar uma configuração base, né, que era uma preocupação que os revisores nossos mostraram, que uma configuração base para os classificadores que pudesse ser utilizada de uma forma generalizada para diferentes revisões temáticas, né? O que significa que a gente observou que diferentes revisões temáticas elas requerem diferentes configurações de classificadores, né? Então, a gente não consegue eliminar a etapa de fine tuning dos classificadores. E há trabalhos futuros que a gente tem, né? A gente poderia fazer o que a gente prevê, né, de trabalho a seguir, seria análise de sensitividade das features, utilizar redes neurais, aprendizado profundo, né? Que o termo popular agora seria modinha, vamos dizer assim. Mas é o que o pessoal tem mais utilizado hoje, né? É a evolução normal, né, dessa linha de pesquisa. Utilizar Ensemble, uma aplicação mais ampla, né, dessa técnica, né? Utilizar ela junto com o snowballing, né, para verificar os benefícios disso. Analisar a possibilidade de concept drifts, né? Que, vamos dizer assim, de anos em anos, às vezes a gente tem uma mudança de terminologia utilizada, né? Em uma determinada linha de pesquisa. E para tentar resolver esse tipo de problema, né, e também para tentar melhorar a acurácia dos nossos classificadores, uma oportunidade seria utilizar embeddings e análise de explicit semantic analysis, né, análise semântica dos conteúdos. A gente também tem uma ideia de tentar
estabelecer uma abordagem de identificar quando que uma atualização de revisão sistemática é necessária, né, utilizando, por exemplo, classificadores. E também utilizar um outro tópico de revisão de literatura, né, que está associado à análise de literatura cinzenta, né, que é a análise de conteúdos em blogs ou GitHubs ou outras fontes, né, menos consideradas normalmente no meio acadêmico, e o contexto de rapid reviews, né, que é um outro contexto também com o objetivo de criar revisões de uma forma mais rápida. Limitações do nosso estudo, né? A gente tem limitações de viés de amostra, né, associado aos datasets. Para tentar minimizar isso, a gente utilizou 8 datasets, né, no nosso estudo, só que é claro que eles não necessariamente contemplam todas as variações de datasets do universo, né, que representam o conjunto de features que a gente utilizou. E é claro que quanto mais datasets, melhor para a gente, né? Então é por isso que eu fiz a brincadeira com vocês de que potencialmente eu vou tentar entrar em contato com quem fez revisão sistemática para aumentar o nosso corpus, né? O prejudice bias que a gente teve também associado é porque o processo de seleção de artigos é um processo manual, conduzido por pessoas, né? E no caso, para tentar reduzir isso, né, as próprias revisões sistemáticas elas foram conduzidas num cenário fora do nosso estudo, né? Não era o nosso objetivo de estudo, né? O corpus, as pessoas que conduziram as revisões que fizeram parte do nosso corpus, elas não têm associação direta com esse trabalho, né? E tirando isso, elas também passaram por outras etapas de análise de garantia de qualidade, né? E o algorithm bias, né, do nosso estudo também está associado ao uso de decision trees e SVM. A gente utilizou 2 classificadores justamente para tentar minimizar esse viés. No entanto, é claro que tem uma ampla variedade de classificadores que poderiam ser utilizados nesse contexto e que também definitivamente são interessantes de serem explorados em outros estudos. Considerações finais. Bom, o nosso objetivo era analisar, né, a possibilidade de utilizar a classificação textual para reduzir os esforços de revisão sistemática. Em termos de F-score, recall e precision, né, nós obtivemos valores de 0,92, né, na média, né, 9,3 e 0,92 de novo para precision. E quando a gente utilizou as nossas abordagens, a gente conseguiu reduzir o número de estudos que precisam ser lidos em 62%, com uma média de perda de 4% de estudos selecionados para revisão. Eu trouxe aqui algumas referências da apresentação. E a princípio é isso. Nossa, 3 em 1, ó. Passou 1 minuto só do que eu tinha prometido, VJ. Não, tá ótimo. Muito boa apresentação, bem didático. Né? Agora vamos para perguntas. Deixa eu começar, enquanto os alunos estão se preparando. Tem umas 4 perguntas. É o seguinte, para ensinar os alunos, especialmente que estão começando no mestrado, é muito difícil explicar o conceito de o que é estudos primários e estudos secundários. No começo, eu também tive dificuldade, porque a literatura falava estudos primários são keynotes, tutoriais ou surveys. Mas eu vejo que artigos em revista também podem ser considerados, dependendo do contexto que o autor está abordando. Né? Como é que vocês explicam de uma forma mais didática? Porque eu vejo que muita gente tem uma dúvida entre primário e secundário. Certo, certo. Assim, a minha perspectiva, né, a respeito de estudo primário e secundário, ela leva em consideração o seguinte, né? O cenário de utilização das revisões sistemáticas, né, é esse cenário de evidence-based software engineering, né, que ela contempla um paradigma de condução de pesquisas, né, que é esse paradigma de evidence-based, né, baseado em evidências, né. E na minha perspectiva, os estudos primários são todos aqueles estudos que eles atuam diretamente com, não, calma aí, deixa eu tentar elaborar um pouco melhor essa frase, né. São os estudos que fazem averiguações ou validação no ambiente prático, propriamente dito, né. Então, vamos supor, se eu fiz um experimento, né, se eu conduzir um experimento, provavelmente eu estou fazendo um estudo primário, né, porque o meu experimento ele tenta validar alguma coisa que é observada no mundo real e eu tento provar alguma hipótese com relação a isso, né. Se eu conduzo um estudo de caso, eu também estou trabalhando com estudo primário, né. Estudo primário porque ele trabalha com o aspecto do mundo real. Os estudos secundários, por outro lado, na minha perspectiva, são os estudos que o foco deles é investigar os estudos
primários, né? Então, vamos dizer assim, é meio que um meta-estudo ali no final das contas, né? Sim, sim. E, então, são estudos que eles têm como foco agregar conhecimento de estudos primários, então é por isso que ele é classificado como secundário. Entendi. A Kátia, especificamente, eu acho que a Érica também, né? Elas fizeram outro estudo, que é um estudo terciário, que é bem interessante também. E, inclusive, você tá vinculado também nesse trabalho, Rodrigo? Estudo secundário sobre outros estudos secundários, coisa assim, né? Mais ou menos isso aí. Aí eles classificaram como terciário. Então, é meio que um meta estudo aí, Exato. vamos dizer assim, né? Então, é divertido, assim, né? De São mais imaginar. interessantes resultados, né? Sim, com certeza. E eles têm um papel fundamental mesmo, né? Porque se você for analisar do ponto de vista de uma pessoa que atua no mundo prático, mesmo para a gente que é da área da academia, quando a gente entra numa determinada linha de pesquisa, é difícil da gente conseguir agregar todas as evidências atreladas a um determinado fenômeno, sabe? Tem muito estudo para analisar, tem muito experimento sendo realizado em diferentes contextos, e se não tivesse os estudos secundários, fica difícil da gente conseguir estabelecer um referencial, sabe, para essa linha. Sim. Então, é nesse ponto que os estudos secundários se encaixam mais, né? Não sei se eu respondi, né? Foi meio... Não, tá certo. É porque no começo, quando aparecia artigos sobre revisões sistemáticas, aparecia que tem que ser keynote, tutorial ou survey, né? Mas nunca falavam de artigos em periódicos como falam de estudos secundários, entendeu? Certo, Esse que era a certo. confusão no começo, até para difícil. Eu acho que foi um conceito que meio que mudou, assim, né? Sim, E acho que agora, é mais agora estabelecido. é. É outra coisa, quando você falou de revisão para atualizar, né? Você fez 4 anos atrás, você quer ver o que está acontecendo. A minha curiosidade é se praticamente aparece nada. Significa que alguém largou o tema ou isso é meio perigoso fazer a conclusão? Então, é que tem, tem várias possibilidades, né? No caso de aparecer nada, né? O exemplo, um dos temas ali que eu falei ali no final, né, na discussão, é o conceito de concept drift, né? Que foi até um negócio que foi um revisor nosso que falou ali, né? Que determinadas linhas de pesquisa, de uma hora para outra, introduzem um tema, uma palavra-chave diferente para identificar um estudo. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Não é exatamente assim que funciona, mas só para exemplificar. Tá. O termo deep learning hoje, ele, né, aprendizado profundo, é uma coisa meio recente. Ela começou a se popularizar agora. E se a gente for analisar uns 10 anos atrás, provavelmente não aparecia com a mesma frequência que aparece agora. E se a gente for considerar estudos que trabalham com reconhecimento de padrões em imagem, por exemplo, provavelmente, se a gente realizou uma revisão sistemática nessa linha 10 anos atrás, e a gente for tentar utilizar as mesmas palavras-chave daquela época, agora, potencialmente vai faltar muita coisa ali, sabe? Sim, Talvez sim. não vai aparecer zero, mas vai diminuir muito o Sim, número de estudos que aparecem. exatamente. Então, Ou seja, é existe essa bom possibilidade. bom não fazer uma conclusão que não tem nada feito. É bom você É, avaliar o string, etc. exato, exato. Então, a construção da string também é um grande problema, né? Porque eu até tenho certeza que a Kátia já tem trabalhos relacionados a isso, né? E porque é difícil você determinar todas as palavras-chave, né, de um determinado estudo, né, para você ter certeza que você não Sim, está perdendo evidência, né? sim, Que é mais ou menos esse cenário, né? Eu acredito que se você faz uma pesquisa em uma determinada linha e não aparece nada, é bem mais provável que você não está utilizando as palavras-chave corretas do que aquela pesquisa tenha morrido de uma hora para outra, assim, né? Então sim. morreu é um termo forte, né? Mas assim que ela diminuiu muito, assim, né? Então é Entendi, diferente. entendi. Última pergunta. Eu vi na tabela que você mostrou um número que me chamou a atenção. Extração de características, né? Extraction of features. No SLR, SVM, tem 3.000 dentro do S. É isso mesmo? É muito Isso. alto comparado, dá uma diferença muito grande, né? É que nesse caso, né, as features, a extração de features, né, ela foi realizada utilizando o TF-DF. TF-DF ele estabelece a frequência que uma determinada palavra, de uma forma meio simples assim, né, a frequência que uma determinada palavra aparece em relação ao número de vezes que ela aparece em outros documentos. Entendi. E no caso do nosso trabalho, né, a gente trabalhou não só com palavras separadas, mas a gente também trabalhou com o termo bigrams e trigrams. Nossa, como é que é em português? Tentativa?
Não, é bigram, é bigrams e trigrams, Ah, né? tá. Eu considerei uma palavra individualmente, né, para construir Ah, a tá. feature, e eu também considerei duas palavras, uma do lado da outra, e três palavras, uma do lado da outra, né, para Ah, entendi. capturar a Ah, relação entre as palavras, né, e o número de vezes que essas três palavras aparecem uma do perfeito. lado da outra entre os documentos também, né. É por Ah, isso que é entendi. grande, né. Tá, sim, sim. Sim. Tá certo. Pessoal, agora é de vocês, o microfone ou chat, para vocês fazerem as perguntas, por favor. Deixa eu ver se tem alguma apresentação. Ah, tem um monte de perguntas aqui. Parabéns pelo trabalho. Ah, tem o Juliano, está perguntando, a quantidade de features foi limitado pelo valor do IDF, né? Estava falando. Ou foi aplicado algum método de redução de dimensionalidade? Foi aplicado um método de redução, na verdade, Ah, tá. né. A gente aplicou o método de filtro baseado na métrica Q, né, na Q quadrado, Ah, tá. que é o padrão utilizado entre os outros estudos relacionados nossos, né. Esse número 100, 300, 1000, Ah, 3000 e 3 5000 foi mil. estabelecido com base nisso. Ah, entendi, entendi. Pergunta do Marcos Rodrigues, se vocês utilizaram algum método para selecionar atributos. Eu acho que é meio parecido, né, que a gente utilizou só o método de filtro, né, nesse nosso estudo, Ah, que tá. é a mesma coisa, né, no final. Tá, Não sei se eu entendi. respondi, né, mas acho que a gente só utilizou isso. Não teve Tá. nenhuma outra abordagem mais elaborada, que eu sei que existe, né? Hoje tem várias outras coisas, estudos futuros, né, que a gente, na verdade, estudos futuros, né, é bem engraçado, tá, VJ, porque eu tô pegando, agora que a gente está nessa infraestrutura, né, nessa época de pouco investimento em infraestrutura de pesquisa, né, eu estou Exato. tentando pegar alunos de mestrado que joguem bastante jogo de computador, sabe? Porque eles vão ter uma Ah, tá. placa gráfica violenta, assim, sabe? Entendi, entendi. E aí eles podem me ajudar, né? É bem interessante. E aí então eu tenho alguns alunos que eu estou tentando já colocar para trabalhar com isso daí, né? E aí Perfeito. basicamente eles podem utilizar embeddings, né? Que são representações semânticas de conteúdo, né? De palavras mesmo, né? E aí a gente pode tanto fazer seleção de características utilizando esse espaço vetorial das palavras, e também a gente pode utilizar os embeddings para construir o deep learning, né? No final das contas, redes neurais mais profundas e avaliar se traz benefício ou não. A gente tem alguns, é bem interessante que a gente tem embeddings treinados específicos para linha de engenharia de software, que aí então eles são, vamos dizer assim, eles pegam as palavras e eles têm um vetor que representa a semântica daquela palavra no contexto da engenharia de software, que é bem Ah, divertido para a gente, né? entendi, entendi. Legal. Tem outra pergunta do Rafael Marinho. Ele está perguntando se em tempo, né, em tempo de média de tempo, quanto se ganha na revisão utilizando a abordagem que vocês fizeram? Acho que eles estão Tá. falando de text mining, se não me engano, ou outras. A gente não foi um valor verificado, sabe? A gente só fez essa análise meio abstrata, né, que é em termos de esforço. E eu acho que depende muito, sabe? É porque o tempo, nesse aspecto, ele é meio relativo, sabe? Eu vou falar para você que quando eu era aluno, por exemplo, se eu realizasse uma revisão sistemática, eu ia realizar uma revisão sistemática bem mais rápido do que eu realizaria agora, sabe? Porque Hum, eu conseguiria ler mais artigos, né, num tempo menor de tempo, tá. num tempo menor, desculpa. Então é meio relativo analisar tempo, mas eu acredito que a etapa de seleção de estudos, né? Isso aqui eu não tenho nada que comprove o que eu vou falar para você agora, tá? Mas eu acredito que a etapa de seleção de estudos é provavelmente onde a gente gasta mais tempo, Ah, que é sim. onde os números são maiores, né? De estudos que tem que analisar, e a gente vai reduzir em proporção o número de estudos que vão ser analisados, né? Tá, entendi. Potencialmente a proporção de tempo estaria associada àquilo ali que eu mostrei, né? Que é 60% de redução de tempo, com a possibilidade de perder alguns estudos Ah, relevantes, né? sempre tem esse risco, né? É. Ah, tá certo. O Marco Antônio pergunta se tem algum software ou conjunto de softwares que você utilizou ou tem algum software pronto para fazer essa revisão sistemática. Acho que São Carlos desenvolveu alguma coisa, mas não é um software. Eu prefiro usar Excel. Eu usava o JabRef só, eu colocava um monte de anotação lá dentro. Ah, sim, sim, sim. Mas tem sim, tá? Eu acredito que tem dois grupos de pesquisa forte no Brasil Tá, que implementaram diferentes softwares. entendi. Só que eu não vou recordar o nome correto, tá? Se não me engano era Revisa, alguma coisa assim. Quem Hum, fez
é o do grupo de São Carlos, né? A Kátia estava envolvida. Tá. Ela vai fazer propaganda do dela, tá? Quando ela vier falar, então se prepare. Legal. Que vai ter um viés associado, né? À palestra dela. Mas assim, esses softwares, eu não tenho certeza. Eu acho que eles usam VTM só, né? Para fazer Tá. a apresentação dos resultados. Mas eles não usam classificação textual. Entendi. Isso daqui, a princípio, está implementado em um monte de script em Python. Eu utilizei o Scikit-learn, né? Para fazer os modelos e rodar o experimento. Mas a princípio é isso. Tá. Eu tenho Luiz Ricardo perguntando se você pensou em algum no sentido de seleção não supervisionada baseada em similaridades. Não supervisionada. Eu acredito que tem alguns trabalhos que fizeram algumas análises a respeito disso, né? É que, se for analisar, né, o trabalho de VTM, né, que é um trabalho da Kátia mesmo. É bem engraçado que a gente usa muito o nome da Kátia, né, mas é porque ela trabalha bastante nessa aí. Mas o doutorado dela, né, ela analisou o uso de VTM e, no caso, as técnicas de VTM, todas elas são baseadas em aprendizado não supervisionado, se a gente for analisar, né? Que eles tentam construir clusters e criar similaridade, definir, né, similaridade entre documentos. A similaridade das abordagens que a gente viu, elas utilizam o espaço vetorial definido pela métrica de TF-IDF, né? Então eles representam o texto com base na frequência das palavras. E a similaridade também é definida com base nas referências em que os artigos fazem entre eles, né? Mas assim, eu acho que simplesmente definir a clusterização para realizar a classificação, eu preciso pensar mais se é um negócio que potencialmente facilitaria, sabe? Sim. Outro aspecto que dá para pensar é a questão do usar análise semântica explícita, né? Que aí você constrói o espaço vetorial com base nos conceitos e aí você pode tentar utilizar isso para classificar. Pode, é verdade, é uma possibilidade, sim. Não, dá sim. Não, faz sentido. Mas Já vi sendo feito em outros trabalhos, né? dá a impressão que não é tão trivial. Não, não é. É que assim, quando a gente... Os trabalhos que eu vi que trabalham com essa ideia, né, de tentar clusterizar por conteúdo simplesmente, né, e não trabalhar com um dataset classificado, né, a vantagem é que aí você não precisa do dataset inicial, o que é bom, né, para pesquisa, né, é mais barato. O ponto ruim é que eu não sei, eu posso ter um viés, né, nos estudos que eu li, mas até onde eu li, assim, os resultados eles não chegam a bater os classificadores supervisionados. Mas é uma hipótese que eu estou falando aqui, né? É uma linha, né, que pode abrir. É uma linha que pode abrir, sim. Tem que perguntar, tem que testar para ver, né? Mas é legal, dá para pensar. O Marcos Rodrigues mandou para todo mundo um link, ibped.com.br, Start, gerenciador de resumo bibliográfico sistemático. Não sei se você conhece. Não conhecia, esse eu não conhecia, É não. o Start. É muito conhecido para fazer revisão sistemática. É uma ferramenta que auxilia. Esse eu acho que é o dos dois aí, acho que é o outro mais famoso também. A Kátia provavelmente vai falar para vocês usarem revista, mas é legal você também. Não, faz sentido. Tá certo. Ô Will, Pode falar. tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Parabéns aí pelo trabalho. Eu fico imaginando aqui como encaixar na dissertação minha. Então, tem uma dúvida que surgiu. Assim, a função custo RMS próprio, acho que quase todo mundo conhece, que trabalha com machine learning, ela não tem um trabalho primário. O professor deduziu ela num curso do Coursera e todo mundo começou a referenciar ela. E no seu sistema seria um gap não ter um trabalho primário? Um gap na minha abordagem, não na minha abordagem, né? Mas no caso de engenharia de software baseada em evidências, né? O fato de não ter... Eu não sei se
é um cenário, sabe? É que assim, é importante entender que a engenharia de software, vamos dizer assim, esse paradigma de pesquisa baseada em evidências, ele é uma tentativa de, na minha perspectiva, né, de sistematizar a forma como a gente faz ciência. Mas ela não é a única abordagem de você identificar gaps, sabe? Uhum. E, eventualmente, você consegue identificar um gap na literatura sem necessariamente precisar fazer uma revisão sistemática da literatura. Eu não vejo por que não fazer. Assim, É só uma abordagem. Então, assim, eu acho que se você identifica um gap, tipo esse daí, ninguém nunca publicou, e eu acho que é uma coisa que você pode explorar, só que para justificar no trabalho, aí você vai ter que fazer uma revisão de literatura minimamente para verificar que ninguém nunca fez nada, né? não, entendi. É porque assim, muita gente se referencia ao slide que ele apresentou no curso dele, como o trabalho primário. Não a um artigo ou a um trabalho mais desenvolvido. Se referencia ao slide. Aí eu acho que, não sei, se implementasse talvez um back propagation, ele não, ele não pega considerar os trabalhos, se tá, acho que a minha dúvida tá se complicando. Não, cara, eu acho Mas, que eu entendi agora onde que chegou o ponto. entendeu? Assim, eu acho que o tópico que eu mencionei um pouco rapidamente ali, mais por causa do tempo, assim, né? Mas a gente tem, no final dos meus slides ali, eu mencionei uma questão de gray literature, que é a literatura cinzenta que eles falam, né? Ah, E tá. eu vou tentar elaborar um pouco mais a respeito, né? A questão é que na a nossa área de ciência da computação, se for analisar, ela evolui muito rápido. E Uhum. eu acredito que até por isso, né? No caso de vocês são interdisciplinares, mas nos programas de ciência da computação, eles não consideram publicação só em periódico, mas eles consideram também publicação em conferência. E eu acredito que tem uma perspectiva bem razoável para fazer isso, sabe? Sendo que a gente só faz isso na computação. Nenhuma outra área usa conferência como base para considerar como publicação, sabe? Ah, entendi. E na computação a gente faz isso porque a gente tem, o que eu observo é que a evolução da ciência da computação ela é um pouco mais rápida do que as outras áreas. E isso acontece por vários motivos, sabe? Porque, por exemplo, algumas pessoas falavam para mim, nossa, por que será que o pessoal da ciência da computação sabe usar melhor e aprende mais rápido a usar um blog do que as outras áreas? É simples, porque a gente fez isso, sabe? Então, de certa forma, eu acredito que isso daí meio que faz a evolução ser um pouco mais rápida. Um outro cenário é que as grandes empresas também, elas frequentemente, você não vê muita publicação delas em journal, porque demora, né? O processo é meio demorado, então para você publicar uma inovação assim, né? Esperar um ano para passar por um processo de revisão, às vezes não é interessante para eles. Então, a nossa ciência ela evolui um pouco mais rápido. E isso também hoje está sendo analisado, a perspectiva disso, com relação a publicações que não passam por um corpo editorial forte, que nem, por exemplo, postagem em blog, né, algumas URLs, até uma apresentação que nem você mesmo mencionou, né, que hoje está sendo considerada a possibilidade de utilizar esse tipo de publicação dentro dos processos de revisão. É claro que são evidências mais fracas, vamos dizer assim, né, mas ainda assim eles estão considerando a possibilidade de incluir essas coisas para gerar conhecimento, né, para tentar associar com aquilo que está sendo feito, que está sendo realizado nas revisões de literatura. Tá? E o termo que você tem que usar para procurar sobre isso daí, cara, a Kátia que falou para mim pela primeira vez sobre isso aí, é bem engraçado. E literatura cinzenta, né? Ou gray literature, né? Ou revisões que utilizam gray literature. E tem um processo específico que eu dei uma lida a respeito, que é o multivocal. Ai, caramba, cara. Calma aí que eu vou ver aqui rapidinho para você. Em algum lugar do artigo eu escrevi certinho, eu esqueci o nome inteiro. Mas é que... calma aí, onde que tá isso? Multivocal Literature Review, era o óbvio, né? É MLR, então. E aí, então, são Beleza. algumas técnicas que o pessoal utiliza, essas gray literature, né? Que são as publicações que elas não são em periódicos, né? Mas que eles tentam levar em consideração essas evidências mais fracas que existem na web, de uma forma geral. Beleza? Respondeu a pergunta? Acho que era isso, Beleza. né? Não, é isso mesmo. Obrigadão.
Beleza. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Rafael, você está aí? Você quer comentar alguma coisa? Acho que ele foi para a reunião. Tranquilo. O que é que ele é coordenador da CAP e coordenador do divisão, laboratório. Então, Certo. ele acabou de mudar de diretor, então estão se reorganizando, reestruturando, milhões de burocracia para variar. Não, é complicado mesmo. A gente também, essa etapa agora ainda, muita reunião, a gente vive no Hangouts ou no Zoom. É bem engraçado, na verdade, assim, né? Eu acho que eu estou me reunindo mais com os meus alunos do que quando a gente trabalhava presencialmente. Sim, agora sim, fica mais verdade. E não tem hora, né? 9 horas, 8 horas da noite, tudo bem, vamos embora. Vai lá, né? Tá disponível, vamos lá, né? Não tem jeito. Mas tá certo, William. Então a gente fecha o seminário. Mais uma vez, muito obrigado. Sem colaborações suas, assim, as palestras, fica difícil para a gente administrar a CAP, porque a gente sempre tem que ouvir outros professores, outros pesquisadores sobre diversos temas, para a gente melhorar a formação de recursos humanos. Não, beleza. Obrigadão, VJ, pelo convite novamente. Foi uma honra participar aí com vocês. É legal sempre conversar com vários estudantes, Sim. diferentes cenários, né? Perspectiva bem diferente de trabalho. E agradeço aí novamente. Valeu. Obrigado, William. Até mais, pessoal. Até mais. Próximo seminário é dia 5 de novembro, tá? Valeu, VJ. Falou, se cuida. Até mais aí. Tchau, tchau.